Meus irmãos, mais uma vez aqui estamos, colocando aí no ar o nosso Evangelho, pedindo a permissão para adentrar a casa de vocês, com muita tranquilidade, com muita harmonia, levando a palavra de Deus, levando as energias positivas da espiritualidade e lembrando para aqueles irmãos que já estão acostumados e aqueles que estão chegando, deixe a sua água aí, em frente ao aparelho, que daqui a pouco, no decorrer da live, será magnetizada. Os irmãos das matas trabalharão essas águas para nós, colocando ali as ervas, as necessidades de cada um, de cada família, tornando então essa água aquele remédio que a gente vai tomando aí durante o dia, 2, 3 cálices por dia. E se vê que não vai dar até outra live, pode completar a água. Faz uma prece, né? Isso, faz uma prece, completa a água que ela vai surtindo o mesmo efeito. Então, uma boa noite a todos, que tenhamos unidos aí nesta energia, neste mesmo pensamento, uma live bastante produtiva e que proteja a nós, o nosso lar e os nossos familiares. Boa noite, então, todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, né, a mais essa dose semanal aí de espiritualidade, né, nesse momento que nós se conectamos, né, e buscando conhecimento, entendimento da espiritualidade, né, através das obras que a gente tem estudado, Caminho, Verdade e Vida, né, do Emmanuel, que nos brinda, né, toda semana com tantas lições maravilhosas, assim, de fácil entendimento e que nos facilita a nossa caminhada. Então, tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite dessas que muito produtiva, como o irmão falou aqui, né? Que todos nós vamos sair daqui revigorados, né? Nossa casa, as energias, né, malsãs já vão ser tudo estabilizadas. E então é isso, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Ótima noite a todos. Então, meus irmãos, vamos iniciando o nosso trabalho na noite de hoje. Vamos então pedir para o Ivan aí fazer uma prece de abertura, para que a espiritualidade nos ilumine, nos proteja nesta live. Então, irmãos, já todos agora conectados, com o mesmo pensamento, né, da busca do entendimento, da melhoria, da evolução espiritual, pedimos auxílio encarecidamente a esses irmãos que vão nos assessorar na noite de hoje, esses benfeitores amigos, né, que estão aqui, estão aí no lado de cada um dos irmãos, juntamente na presença de Jesus, nosso Deus, Criador. Então, que tenhamos essa noite, né, de muito aprendizado, muita absorção daquilo que vai ser dito, que as coisas consigam fazer sentido para nós, que a gente consiga encaixar as peças, né, e na medida do possível, que a gente consiga colocar em prática cada coisinha daquilo que a gente vai falar no dia de hoje, como assim a gente fez em outras lives, para que cada dia a gente consiga dar um passinho a mais, e um dia a gente vai parar, olhar para trás, a gente vai ver que a gente está conseguindo, né, chegar, né, estamos melhorando, né, e para isso é imprescindível o auxílio dos nossos irmãos, que nos facilita o entendimento, né, nos intui na noite de hoje. Então, com muita gratidão, né, vamos dar início ao nosso Evangelho lá nessa noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando seguimento aí, título 69 de Caminho, Verdade e Vida, Comunicações. Vejam que Emmanuel ainda continua ali no além-túmulo. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. A proposta de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta de engano.
Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Este capítulo, ali, Jesus está conversando com a samaritana, no início do capítulo, lá no poço, pedindo água a ela. E ela ainda estranhando que como que um judeu vai pedir água a uma samaritana se os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus diz a ela que, na verdade, se ela soubesse quem estava diante dela, ela que pediria água a ele. E ali ele diz para ela que quem beber da água que ele oferece, jamais sentirá sede. Enquanto os outros que vêm ali no poço de Jacó, como ela diz, frequentemente estão com sede e precisam voltar ao poço. E ali ele fala com ela e conta a ela de que ela teve 5 maridos e por aí vai. É um texto bastante interessante, bastante lindo. Para ela que ele é o Messias, né? Que ela, então, é o Messias. Se apresenta para ela. Né? Então é um texto que deve ser lido aí com bastante atenção. Bom. E mais uma vez aqui, Emmanuel nos chama a atenção sobre nós nos prepararmos para os trabalhos da mediunidade, para que não caiamos aí em armadilhas e saibamos comprovar se os espíritos são ou não são de Deus. Porque muitas vezes o orgulho e a vaidade do médium, do trabalhador espírita, levam ele para desvantagem. Porque ele, estando cheio de si, ele vai acreditar, principalmente se o espírito disser que é o fulano de tal, que foi alguém de muita importância aqui na Terra, vai enganar o estudante fácil, porque por orgulho e vaidade, ele vai achar que ele está recebendo ali um grande vulto, quando muitas vezes está recebendo um galhofeiro, um brincalhão, um irmãozinho que vem ali mais para atrapalhar do que para produzir alguma coisa. Então, a importância de tudo isso é da preparação de quem vai trabalhar com a mediunidade dentro das casas espíritas, de quem vai fazer esse trabalho de intercâmbio com o além. Porque já nos diz lá a obra de Kardec que se eu evocar uma pedra, ela vai falar comigo, ela vai responder a tudo que eu perguntar para ela, porque não vai faltar um irmãozinho que esteja por ali para se fazer passar por o espírito daquela pedra. E também Emmanuel nos chama a atenção aqui de que para a gente não se o estudante não obrigue aquele que foi seu pai e o seu irmão, e aqui então ele abrange a humanidade toda. Porque pai e irmão, quantas vezes nós já tivemos? Então, nem dá para contar quantos pais e irmãos a gente teve e que muitas vezes a gente se serve disso para pedir favores para coisas que é nós que temos que resolver. Tem coisas que somos nós. A espiritualidade não tem que resolver para nós. É nós que temos que saber fazer as coisas. Toda aquela obra
que eu me disponho a fazer, eu tenho que fazer, é eu que faço. Não é o espírito do meu pai, do meu filho, do meu avô, enfim, não é qualquer outro espírito que eu tenho que evocar e chamar para fazer. Está escrito aqui. A interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Quer dizer, se eu sou o trabalhador da casa, então eu é que tenho que agir em qualquer situação que seja eu chamado para fazer. Então, nesses intercâmbios, não se pode fugir a isso. O médium é responsável direto pela passagem que ele está dando, então ele tem que ser senhor de si, saber o que ele está ouvindo e transmitir. Saber que o corpo é dele, quem vai dar a mensagem a ele, saber filtrar tudo isso. E os irmãos, que são os dialogadores também, eles precisam ter ciência que quando ele está ali, a trabalho de Jesus, a trabalho de Deus, quem tem que atender aquele irmão que está incorporado é ele. Ele não tem que chamar ninguém, porque senão ele não está fazendo a obra dele. Se fosse para o irmão da espiritualidade fazer, ele não precisava de nós. O irmão vinha, o pai, o tio, sei lá quem que a pessoa evoca, e nós evocamos muitas vezes um pai para nos ajudar numa situação difícil, mas a gente nem sabe em que situação que está esse pai, essa mãe que partiu. E aí, como é que eu vou contar com a ajuda de quem eu nem sei como é que está? Muitas vezes ele está numa situação em que eu é que tenho que ajudar. Então, Emmanuel é claríssimo aqui, nesse estudo, e já tem outros que ele diz, que a obra que o estudante tem que fazer, e aqui ele usa estudante, né? Porque nós somos eternos estudantes, não importa que eu tenha 100 anos dentro da casa, eu tenho que estar sempre estudando. E ele usa bem o termo aqui, que é o estudante. Então, se eu recebo aquele espírito que eu estou atendendo, quem tem que dar conta da necessidade dele sou eu. Porque quando Deus me perguntar, o que tu fez daquele dom que eu te dei? Tu terceirizou? Tu passou para outro, tu chamou um irmão de cima para fazer o teu trabalho? As parábolas dos talentos, né? É a parábola dos talentos. Se o talento é meu, eu que tenho que fazer, senão eu nem me meto. Porque se é para eu atender o irmão e chamar um outro para fazer o que eu tenho que fazer, a espiritualidade não precisava de nós aqui. Porque nesses trabalhos das comunicações, é o encarnado que tem acesso àquele irmão desencarnado. E é isso que precisa ser entendido dentro das casas espíritas. Não é para nós terceirizarmos, passarmos para outro. Porque tem coisas que é nós que temos que fazer. É o encarnado que precisa da voz dele, do magnetismo dele, plasmar tudo que ele tem para dar para aquele irmão necessitado, porque aquele irmão está preso ainda à terra. Então ele não escuta, não entende, não conversa com os irmãos que estão acima. Muito materializado ainda. Muito né? materializado. Nós estamos mais próximos, né? É lei universal, os afins é que se entendem. Por isso que a espiritualidade precisa que o comunicador que trabalha nessas comunicações mediúnicas, os trabalhadores entendam que eles são o responsável por aquela obra que está acontecendo ali. Então, se o João da Silva veio falar comigo, é porque eu tenho condições de atender o João da Silva. Eu não preciso chamar ninguém para me ajudar, por mais difícil que ele se apresente. Ele pode se apresentar cheio de dor, sofrimento, bravo, irritado, mas é eu que tenho que dar conta de atender. Eu, o estudante, como chama Emmanuel, eu tenho que atender ele. Eu, o Ayrton, que estou naquele momento recebendo aquele irmão. E tem que ter muito cuidado para a gente não deixar a vaidade tomar conta. Porque senão nós vamos achar que somos muito importantes e fica fácil de um espírito se apresentar e dizer, por exemplo, que é o Bezerra de Menezes,
vai dizer que é o André Luiz. E aí a gente acredita fácil. E a gente acredita fácil, Tá, porque eu estou vaidoso, porque eu não me preparei, eu não estudei. Quando aparece o serviço, eu terceirizo para outro. Então eu fico fácil de ser iludido dentro das comunicações que a gente trabalha dentro da casa espírita. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu preparo esses trabalhos para não fazer como eu acho que tem que ser feito. Eu tenho que fazer como tem que ser feito, como Kardec disse que tem que ser feito, como os espíritos disseram a Kardec. As obras estão aí, né? As obras estão para nos ensinar, nós temos que ler essas obras e começar a entender. Não há espaço para achismos dentro do Espiritismo, porque a obra de Kardec é clara. É claro. E Emmanuel vem nos chamando a atenção aqui. E aqui no fim ele diz, em virtude de tudo, recomenda ao apóstolo que preste atenção no que ele está recebendo, na mensagem que ele está recebendo, porque ele vai saber se esses visitantes vêm de Deus ou vêm por conta deles. Vem nos ludibriar, nos fazer aqui de bobos, como se diz, onde um espírito qualquer toma qualquer nome, nos diz uma série de palavras, às vezes, muito bonitas, muito colocadas, e a gente, por orgulho e vaidade, e desconhecimento, que não estudou, né? Aceita isso por verdades. E dá um transtorno. Dá um transtorno enorme. Por isso, também, Allan Kardec diz, é melhor eu perder 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, meus irmãos, aprendamos. E isso aqui serve para todos nós, as comunicações, porque nós também, nós rezamos, como eu volto a dizer, para aquele pai que já foi, para aquela mãe que já foi. É claro que os que partiram, a tendência é cuidar de nós que ficamos. Mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, esses irmãos não têm condições de nós estar pedindo coisas para eles. Estão precisando, na verdade. Na verdade, nós temos que rezar por eles. Então, neste texto, Emmanuel é bem claro nos chamando a atenção para isso. Para que nós nos policemos, aprendamos e façamos aquilo que é obra nossa. Não terceirizamos para ninguém. Ou tu faz o que tu tem que fazer, ou então tu abre espaço para quem queira fazer. Porque se tu vai chamar terceiros para fazer a tua obra, tu vai voltar à espiritualidade e Deus vai te perguntar: por que tu não atendeu fulano aquele dia? Ah, mas eu atendi. Não, tu não atendeu, tu chamou N pessoas para te ajudar, N espíritos. Quando na verdade, sim. Às vezes você paga para outro ajudar. Bom, quando na verdade tu terceirizou, tu passou para outro. Tu parece que teve medo de fazer o trabalho. Então a gente tem que se preparar bem para ter confiança em nós e sabermos que tudo que cai nas nossas mãos, que Deus envia para nós, é porque nós temos competência para fazer. Senão ele não enviava. Ele não ia brincar com os filhos dele, não é verdade? Muito bem. Esse tema de hoje aí, ele vai bem com o que nós estamos estudando esse mês, né? Daí de graça, o que de graça recebeu, que é falar sobre a mediunidade, né? É bem isso aí. E se a gente parar para ver, o Emmanuel, ele faz, né? Como tu falou, às vezes ele agrupa ali 2, 3 lições, né? Falando mais ou menos o mesmo tema, mas sempre de um outro ponto de vista, acrescentando alguma coisa, né? É. E agora a gente recordar aqui rapidinho, né? Que é importante só para a gente atentar, assim, o que a gente fez as últimas 2, né? Que eram os vivos do além. Ele chama a atenção que quem que está vivo, né? Que nós estamos na carne, limitada, nossas percepções, né? Quem está no plano astral tem liberdade, então eles estão mais vivos do que nós. E já começa falando assim, que não existe, né, vida eterna, que ninguém morre, né? Então já começa ali o estudo do Emmanuel. Aí no segundo momento, na semana passada, o além-túmulo, né? Aí ele vem explicando como é que funciona, então, né? Depois que a gente desencarna, né? Isso. Aquela questão das penas eternas que não existe, né? Aquela confusão entre ressurreição, reencarnação, entendendo certinho como é que funciona o mecanismo, né? E agora, para arrematar essa obra, vamos dizer assim, né? Ele vem falando das comunicações, né? Então agora ele está explicando como se dá, né? A comunicação entre esses 2 planos aí, né? Isso. Porque estão vivos, né? Tem um além-túmulo. E agora como é que se comunica com isso aí, né? Então, essa obra agora vem fazer o fechamento, né?
É só para relembrar aquela questão 27, que é interessante a gente lembrar, porque ela vai de encontro com o que está falando, ó, que Kardec perguntou, né? Então, existem só dois elementos gerais, né, no universo, matéria e espírito, e aí os espíritos responderam para ele, sim, acima de tudo Deus, né, o Criador, né, Pai de todas as coisas, Deus, espírito e matéria, né, constitui o princípio de tudo que existe, né? E aí depois ele arremata dizendo que é a trindade universal. Então ali, Deus, matéria e espírito, né? Aí, como que não vai haver um elo de ligação, né? Se Deus criou, existem dois elementos, matéria e espírito, mas a matéria está aqui, o espírito está ali, e cada um corre por, né, individualmente, não. Está no universo, né? É lógico que tem elos ali, né, de ligação, de comunicação. Na altura, nós estamos na humanidade, a gente está aprendendo a lidar com isso aí ainda, né? Se olhar para trás, muito mais rudimentar, não tinha como, né? Manuel Filomeno de Miranda, na obra Entre Dois Mundos, ele frisa, né, que a gente vive em duas dimensões ao mesmo tempo, ele fala. E aí, por que a gente mudar? Porque a gente está vivendo duas dimensões ao mesmo tempo, né? A matéria e o espírito estão, né, estou aqui no espírito, no corpo físico, na matéria encarnado, mas os espíritos estão aqui, como tu colocou ontem, ainda falou na abertura ali, de 3 a 5 espíritos, desencarnado para cada encarnado, então estão aqui ao mesmo tempo, né? E a interação é tão grande, quando a gente dorme, a gente se desprende de corpo, a gente está com eles. Está lá. Né? Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? E ele fala isso, por que ele chama atenção para isso? Porque a gente pensa assim, ó, vivemos no mundo físico, né? Depois quando eu morrer, eu vou para o mundo espiritual. E isso aí dá uma distância, né? Não, é simultâneo. Quando a gente usa essa expressão mundo, né? Mundo físico, mundo, a gente queria como se fosse um mundo à parte, né? E isso aí separa as coisas, distorce a nossa visão. Não, é ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo. Então, por isso que a gente tem que entender como é que faz a comunicação, como é que a gente interage com esse mundo que está aqui, né? E como é que acontece isso? Ela se dá através da mediunidade, né? Por isso que o nome se diz, né? Médium, né? O que é o médium? O que está no meio, né? O mediador, ele está ali, né? Entre os dois planos, né? Mas, como todos nós somos médiums, como a obra do Kardec diz, alguns ostensivamente, aí tem clarividência, tem uma série de mediunidade mais aflorada, né? Mas a mediunidade normal todos nós temos, que é a intuição. Então a gente está o tempo todo sendo intuído, né? Tanto para o bem quanto para o mal, depende de mim, né? Com quem que eu quero me conectar. Sim. Né? Mas a gente está acontecendo o tempo todo, mesmo para aquele que não acredita e não acontece nada. Como o Kardec perguntou, mas e os espíritos têm alguma influência sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam. Tanto que, por vezes, eles que dominam vocês. Por quê? Porque eu acreditando neles ou não, eles estão ali. Não. E aí, se eu não acredito, eu acho que é tudo meu, né? Vem essa vontade de fazer isso, vem a vontade eu acho que é tudo eu que estou pensando. Eu não acredito nos espíritos, eu acho que não existe isso. E eles estão, né, muito felizes, muitas vezes, né? Porque daí eles conseguem fazer aquela bagunça toda, né? E qual é o objetivo, então, da mediunidade, dessa comunicação entre os mortos? O objetivo é o aprimoramento do ser humano, né? Porque através dessas comunicações, a gente vai nos aprimorando moralmente, né? Então, essa comunicação dos dois mundos que existe, né? Conforme ela vai se desenvolvendo, a gente consegue interagir e a gente vai evoluir muito mais rápido, através do conhecimento, né? Como é que funciona isso aí? Porque, que nem está falando, se a gente vive na ignorância, não busca saber de nada, né? Mas existe ali. Tanto que Chico disse que quando a gente... Mais adiante, ele disse que a gente tem até um aparelho, tipo um telefone, que a gente conversaria com nossos mortos, né? Conversar tem planetas mais evoluídos que já é assim, né? A pessoa está no plano espiritual, né? Que é aqui, simultâneo, é outra dimensão, mas é paralela aqui, né? E eu consigo conversar com ela. Mas por que a gente não tem isso aqui ainda? Porque a gente não sabe nem se comunicar ainda, né? A gente está no beabá ainda da comunicação. Quando todo mundo estudar e procurar entender, aí as coisas vão começar a vir. O alto vai nos proporcionar mais oportunidade, Deus, né? Através do quê? Do conhecimento. Eu estou conhecendo, estou entendendo, ele vai me liberando. Tudo amadurecimento, né? Jesus veio no momento certo, porque Moisés proibia as comunicações, Jesus veio, expandiu, né? E depois veio o Espiritismo, que ele prometeu que ia trazer mais coisas, e veio, né? Conforme a gente vai evoluindo. Podia ser muito mais rápido? Lógico, né? Podia ser muito mais rápido. Mas a gente não busca, a gente não corre atrás, a gente não quer, a gente só busca coisas materiais, então as coisas vão acontecendo lenta. Aí muita gente reclama, por que o mundo está tão essa coisa? Mas é por causa de nós mesmos, porque a gente não busca conhecimento, né? A gente não busca nos melhorar. E aí quando ele fala aqui no versículo, né? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, né? Então aqui ele está nos ensinando que a gente tem que conhecer o teor, né?
né? Como é que eu vou provar se o Espírito é de Deus, né? Porque acontecia muito isso, e até por isso que Moisés proibiu as comunicações. Sim. Porque tudo que era espírito que vinha se manifestava, eles levavam como verdade, né? E aí os espíritos, às vezes, uma grande maioria, às vezes por má intenção, eles, né, criavam caos, faziam bagunça, confusões, né? Às vezes até a gente aprendeu também no espiritismo que às vezes são espíritos pseudo-sábios, né? Eles acreditam que sabem quando eles falam coisas que eles acreditam. E na verdade eles não têm conhecimento também, né? Porque são que nem nós. Não é porque eu desencarno agora que agora eu vou ter o conhecedor de tudo, né? Não. Eu vou sair daqui para o plano espiritual da mesma maneira que eu estou. O conhecimento que eu tenho é o mesmo. Se eu for falar de uma coisa diferente daquilo que eu acredito, do que eu conheço, eu vou estar especulando, né? Eu vou estar trazendo uma mensagem para a pessoa que não sei se é verdade, né? Porque é minha verdade, eu acho isso aí. Então, olha o perigo que é, né? A gente levar tudo como verdade, tudo que o Espírito diz. Por isso que o Kardec falou, né? Melhor passar nove verdades que deixar, dispersar 9 verdades que deixar passar uma mentira, né? Porque a mentira faz um estrago grande, né? E aí a gente, como é que vai discernir? O Kardec teve um trabalho difícil, né, para fazer, porque ele já, logo no primeiro momento, ele teve de fazer as perguntas e vinha as respostas tudo negativo, e ele, pá, mas cada um fala uma coisa, e agora quem está falando a verdade, né? Ele teve que entender os mecanismos, né? E o teor da mensagem, se era edificante, se aquele espírito, né? Então, olha, realmente é bem difícil, isso não é uma coisa simples de fazer, né? Só que se a gente não der o primeiro passo, não começar a estudar, né? A gente não vai conseguir fazer. E é interessante que essa questão mediúnica, essa comunicação sempre existiu. Sempre. Né? O Emmanuel disse que na época de Jesus ali, era muito mais, o fenômeno de voz direta era uma coisa quase normal naquela época. Né? Tanto que a gente olha, a maior prova disso aí, o Saulo, né? Sim. O Saulo indo lá para matar o cristão lá, e aí Jesus, voz direta para ele, né? Sim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Ali. Não, e se fosse uma coisa assim que não era normal, ele, o que é isso que está acontecendo? Não, ele não fez isso aí. Ele disse, o que queres, né, que eu faça? Quer dizer, eles estavam habituados com voz direta, porque não estranhou. Imagina eu se eu ver uma voz falando o que está acontecendo, de onde está saindo essa voz, eu não conheço nada, né? Não, ele conhecia, era uma coisa normal naquela época. Tanto que quem acompanhou a obra Paulo Estevam, tem um momento que ele conta que tem um espírito que se manifestou para ele, que estava com roupas, né, da Macedônia ali, e dizendo que era para ir para o Oriente, que era para levar o Evangelho para o Oriente. Esse espírito se manifestou para ele e falou com ele viu, né? Então, assim, ó, e o Emmanuel diz que naquela época era muito recorrente, né? Por que as coisas tinham que ser assim? Porque era um momento para fazer as pessoas enxergar as coisas, né? E depois o Espiritismo explicando, mas tá tudo aí. A gente que não olha para a história, né, para o passado, né? E o Paulo aconteceu com ele a mesma coisa também, aquela história que eu achei até que eu comentei outro dia, que ele e Silas estavam numa comunidade lá e tinha um oráculo, né? Que era uma coisa normal. O oráculo era um médium, né? Que recebia ali um espírito através do médium, e ele orientava aquela comunidade, fazia uma série de coisas ali. E aí, cada vez que o Paulo ia lá naquele oráculo falar lá, ele exaltava o Paulo, né? Falando, olha, esses são servidores de Deus, não sei o quê, e falava um monte de coisa para ele, né? E o Paulo ficava meio assim, né? Mas ele começou a analisar melhor aquilo ali, né? O que aquele espírito, o que trazia de bom de fato, né? Aí começou a ver que muita gente ganhava dinheiro através daquilo ali. Aquilo girava um comércio forte em volta daquele oráculo ali. E ele estava enaltecendo muito Paulo, né? Para puxar para a vaidade dele, aquela coisa toda. Ele disse, não, isso aí não é de Deus, esse espírito. Ele fala aqui também, ó, que tem, né? Isso aqui vem daquele momento ali. Então, assim, ó, ele chegou num outro encontro e expulsou o espírito ali. Pegou e exorcizou, mandou ele sair dali. E aí foi preso. Sim, né? Eles foram presos, dois, porque, pô, mas como assim? Estava fazendo tão bem para a comunidade. O próprio Silas, né, que é evangelho do lado de Paulo pregando, falou, poxa vida, mas tem certeza? Porque estava fazendo tantas coisas construtivas, não vi nada de errado ali. Mas o Paulo, com a perspicácia dele, né, e já conhecedor profundo do evangelho, dedicado, ele viu as nuances ali, né, daquele espírito que não era como todo mundo estava sendo ludibriado ali, né? E aí até o Silas perguntou para ele, mas então não foi por isso que Moisés proibiu as comunicações? Então não foi por isso, então nós não podemos comunicar? Ele disse, não dá para voltar para o passado, né? Sim. Podemos, é que a gente tem que começar a estudar, entender essas coisas, né? Porque por que se proíbe? Porque não sabe lidar com as coisas, então está proibido. Mas tem um meio caminho, né? Que é procurar entender, para não precisar. A proibição, muitas vezes, é para aquelas pessoas que não sabem se controlar, né?
A gente pode fazer um exemplo assim, a lei seca, né, as pessoas algum gostavam de tomar uma cervejinha ali, agora ninguém pode tomar, porque uns exageravam, então tem que proibir, porque não tem maturidade nas coisas, né? Então é o que aconteceu naquele momento. E aqui no texto, aqui para não se pichar muito, quando ele fala aqui, ó, os novos discípulos do Evangelho, quer dizer, que são todos nós, né? E ele fala em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, agrupamentos, quer dizer, em várias religiões, né? Várias religiões. Nós, como discípulos, né, em cada religião, buscando esse intercâmbio com o mundo espiritual, cada um à sua maneira, né? Eles que quase sempre manifestam ansiedade, né? Porque a gente começa a despertar para esse mundo, quer entender como é que funciona, e aquela ansiedade ali, de ver as coisas ali, acaba, né, em ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com além, aí muitas vezes acaba acontecendo um fracasso, né? Por quê? Porque a gente falou, porque não estudou, não tem entendimento, e essa comunicação ela tem que ser amadurecida, tem que estudar muito tempo, tem que participar de reuniões, entender, né, antes de eu me achar apto, né? E ele fala aqui depois, ó, que a maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio do que ao imperativo edificante, porque as comunicações entre os dois planos é para, como eu falei, é para a nossa evolução de todos nós como humanidade, né? Então ela tem um imperativo edificante que é para servir para todos, trazer mensagem que seja favorável para todos nós crescer, e não para mensagem para mim, né? Então o meu egoísmo às vezes acaba atrapalhando, né? E aí diz aqui, ó, o propósito da exclusividade de sentido abre larga porta de engano, né? Porque, como a gente colocou bem, se fizer uma evocação a uma pedra, vai se manifestar um espírito ali, né? Se eu pedir a Bezerra de Menezes, né, tal, e de repente pode se manifestar um espírito ali que não é ele, se dizendo passar por ele, né? E por que a espiritualidade permite? Porque eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, né? Eu tenho que aprender a discernir isso. Quando é que eu vou aprender? Se eu ficar sempre pedindo para o Ayrton fazer comunicação para mim, né? Eu tenho que estudar como é que funciona, eu peço ajuda para ele me explicar, eu vou me desenvolver, vou entender, porque é o caminho de todos nós, porque a evolução é minha, a gente está evoluindo em conjunto, mas, né, a evolução é pessoal, primeiramente, né? Então, por isso que ele diz ali, ó, mais adiante, que é muito lindo, né, essa interação, né, dos laços que a gente cria entre os familiares, como ele colocou muito bem também aqui, ó, mas é inaceitável, né, que o estudante obrigue o pai e a mãe, imagina, né, como é que esse espírito vai poder me auxiliar, mesmo que ele queira, né? De repente ele pode até querer me auxiliar, mas ele não tem o conhecimento para isso. E às vezes ele está numa situação que ele está precisando de ajuda. Ele chegou num plano espiritual, nem sabe que desencarnou muitas vezes, né? E chega lá preso, né? A falta de perdão, né? Alguma coisa que aconteceu que ele não se perdoa, alguma dificuldade. Então, existe uma série de coisas, a gente vê muito na nossa mesa mediúnica. Então, a gente não tem como. E outra, que ele fala aqui, ó, que a gente pede para intervir ó, nas situações particulares que ele diz respeito. Quer dizer, eu peço para ele intervir ainda numa coisa que diz respeito a mim. Sim, né? É uma coisa que eu tenho que fazer e eu não quero fazer, estou pedindo para uma pessoa fazer por mim, e essa pessoa nem sabe se pode, se dá. Olha só que ignorância, né? Esse desconhecimento. O Emmanuel fala aqui num texto pequeno e umas palavrinhas que não presta atenção, tu passa e não presta atenção, não vê, né? Então, depois ele diz aqui, ó, que criaturas, muitas vezes cientes da necessidade próprias, é isso aí, eles não sabem tudo, eles não sabem nem da necessidade deles, como é que eles vão nos auxiliar, né? Então, irmãos, acho que é isso, né? Ficou, né? A gente tem que ter esse cuidado, que ele fala aqui no final, cuidar com a essência das palavras, né? A fim de certificar se o visitante vem realmente de Deus. E através do estudo, do conhecimento, né? Da análise, é só assim que a gente vai conseguir desenvolver, mas a gente tem que primeiro dar o passo de parar de pedir que outras pessoas façam por nós, né, esse trabalho. A gente tem que ir nós buscar esse conhecimento, porque é a coisa mais natural que existe entre a matéria e o espírito. Nós estamos aqui todo mundo simultâneo na mesma, né, em dimensões diferentes, mas todo mundo na mesma existência, vamos dizer assim, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Não? Então isso tudo vai redundar em conhecimento. Sempre. Sempre. Não se vai evoluir sem estudar aquilo que a gente quer fazer e ter consciência de que se eu me preparei e Deus me mandou, eu dou conta de fazer. Senão ele não mandaria. Isso é a primeira coisa, né? Primeiro passo, né? Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Então, se ele designou que eu tenho que fazer aquela obra, eu posso ir tranquilo, enfrentar todas as dificuldades, porque
a obra sai. Basta a gente E se entregar. a gente tem essa mania de terceirizar, tudo a gente pede ajuda, né? Ou Tudo tem medo de fazer, não tem que ter medo. E a gente inventa um monte de desculpa, né? Porque eu não sei, não estou pronto, não estou preparado, né? Sim. Mas é como tu disse, Deus colocou ali é porque a gente tinha condições. Né? Claro, ele não vai dar uma carga que eu não vou dar conta. E ele estaria até brincando, então, com aquele irmãozinho que está com necessidade. Sim. Se ele mandou o irmãozinho. Pois é. E também aprender a não pedir coisas que às vezes a gente nem merece. Nem só o de lá não pode fazer, quanto a gente não merece. Também. A gente tem que se examinar bem É. nessas comunicações que nós fazemos. Todos nós fazemos as comunicações. Todos nós. Todos os dias fala com Deus, reza, né? Quando dorme, se desprende. Então é só a gente olhar no entorno que as comunicações estão aí. E Deus está presente em tudo. E precisamos é confiar em nós. Se eu me preparei e veio a obra, arregaça as mangas e faz. Não fica pensando, esperando virar santo, porque aí não faz nada. Foi o Adriano Luiz que disse, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, aparece. Né? Apareceu, é porque tu está pronto para fazer. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa energização das águas. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas que aqui foram colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários. E que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta, e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos agora ao nosso tempo de nós fazermos a caridade. Vamos então iniciar as nossas preces. Vamos iniciar então por uma prece aos lares, que todo irmão agora mentalize o seu lar, e vamos pedir a Deus misericordioso que a tua espiritualidade, Pai, esteja neste momento adentrando todos os lares desses irmãos que estão conosco, e vamos pedir também que adentrem todos os lares deste planeta Terra, adentrando pela porta da frente, enchendo todos os lares com a luz esplêndida da espiritualidade, visitando todos os cômodos das casas, retirando dali dos tetos, do assoalho, das paredes, todo e qualquer miasma desnecessário, toda e qualquer dor e sofrimento que sejam retirados desses lares, tirando essas energias malsãs e colocando boas energias no lugar, enchendo esses lares com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua luz, e que aqueles irmãos que ali estão encarnados e desencarnados sintam a presença da espiritualidade como que um bálsamo de luz penetrando a sua mente e o seu coração. Esses irmãos ergam a prece ao Pai, abram a sua mente para se tornarem seres melhores, irmãos melhores na caminhada. E algum irmãozinho desencarnado que neste momento sentir que pode pedir o perdão, que pode pedir auxílio da espiritualidade, que peça, para que sejam retirados desses lares e levados para as colônias espirituais. E ao deixar esta casa, que a espiritualidade saia daí deixando muita tranquilidade, muito amor, muita fraternidade, e que fique gravado na mente e no coração desses irmãos encarnados e desencarnados, de que precisamos
erguer os olhos ao Pai e que só o amor transformará toda a nossa humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos fazer uma prece pelos nossos irmãos enfermos, os irmãos doentes. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer a prece para os irmãos desencarnados, e cada irmão mentalize aqueles seus entes queridos que já partiram, pedindo sempre que esse irmão se encaminhe para a luz. E vamos então pedir à espiritualidade que esteja diante de todos os irmãos desencarnados neste momento, onde quer que eles se encontrem neste vasto universo. Irmãos com sofrimentos de toda ordem, irmãos que nem sequer sabem ainda que já desencarnaram, outros irmãos totalmente desorientados, não entendendo nada, porque tudo aquilo que haviam aprendido, que haviam chegado até eles, é totalmente diferente da realidade que eles vivem. Irmãs que viveram no meretrício, irmãos trucidados em guerras, irmãos mortos aí por explosão de bombas, artefatos militares, jovens, crianças, velhos, todos trucidados nas guerras criadas pela humanidade por poder e dinheiro. Aqueles irmãos que atentaram contra a sua vida, não tendo sustento para viver tudo aquilo que precisavam viver, não tendo forças, atentaram contra o bem maior que Deus nos dá, que é a nossa vida. Que esses irmãos também estejam sendo todos eles atendidos neste momento. E queremos pedir à espiritualidade amiga, a Deus Pai Todo-Poderoso, que tenha misericórdia de todos esses irmãos que neste exato momento estão nesta guerra enorme da espiritualidade, onde irmãos muito atrasados ainda estão escravizando esses irmãos desorientados, irmãos perdidos, irmãos mais fracos na espiritualidade, para escravizar esses irmãos, para que esses irmãos se imiscuem no meio de nós, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, esses irmãos fazendo entre nós brigas, desavenças, guerras de toda ordem. Que a espiritualidade esteja neste momento diante também desses irmãos, e aqueles irmãos que não querem mais participar de tudo isso, que peçam a proteção de Deus, peçam auxílio da espiritualidade para que neste momento muitos deles sejam alçados também às colônias de tratamento.
E pedimos por aqueles irmãos desencarnados que já estão em tratamento, que perseverem, que busquem dentro de si toda a força necessária para vencer todos os obstáculos que ainda se interpõem na sua caminhada. Que a paz, a luz e a misericórdia de Deus esteja com todo irmão desencarnado. E que assim seja. E assim seja. Então, meus irmãos, vamos aos nossos recados, então, dos nossos trabalhos na casa. Então tá, vamos lá. Começamos na segunda-feira, então, né, com o estudo do ED, às 19 horas, presencial aqui na casa, né? Todos os irmãos que quiserem participar, sejam bem-vindos. Na terça-feira também o estudo do ED, só porém daí às 20 horas, e esse daí dessa vez é online. Também o grupo começou agora há pouco, está fluindo muito bem, os irmãos que quiserem participar, deixa o telefone aí, o nome que a gente entra em contato, anexa ali, já sai estudando conosco. Nas quartas-feiras, então, nosso trabalho de atendimento ao público, né, às 19 horas, mas começando às 18, já para receber aqueles irmãos que estão precisando de uma conversa, um atendimento fraterno, né, onde a gente vai poder orientar uma conversa privada ali, né, fica só entre o irmão que está sendo atendido ali, e ali também a gente vai ver a necessidade daquele irmão, vai fazer um encaminhamento. Aí às 19 horas, então, a exposição, né, doutrinária aqui, atendimento ao público, a gente sempre vai falar sobre o Evangelho aqui, nosso trabalho de prece, e depois do encerramento a gente tem o nosso trabalho mediúnico, né, que daí é só para os médicos trabalhando da casa, né, onde tem essas comunicações, como a gente conversou aqui hoje, né, a gente aprende a lidar com esse mundo, estou usando a palavra mundo, né, esse plano, né, que a gente está imerso aí. Nas quintas-feiras, né, nosso Evangelho no Lar aqui, pedimos sempre, né, encarecidamente que os irmãos divulguem, né, com a intenção de levar, né, a palavra, não tem nada relacionado a financeiro aqui, né, a questão de divulgar mesmo é para que essa palavra, né, que faz tão bem para nós aqui, todos que estão participando, possa chegar a mais lares, a mais corações, né, esclarecendo um pouquinho de cada vez, despertando a curiosidade de o irmão vir buscar algo mais, né, às vezes começa numa palavra, né. Então, essas quintas-feiras aqui, sextas-feiras, então, nosso trabalho também é aberto ao público, né, às 19 horas, aberto aqui ao pessoal, mas já às 18 horas também o atendimento fraterno, os irmãos que já chegar uma hora antes, já estamos aqui aguardando. Nesse dia também a gente vai fazer o encaminhamento e aí a gente tem depois os trabalhos, né, depois das 20 horas, o trabalho mediúnico também voltado daí para a desobsessão. Então, aqueles irmãos que passaram atendimento lá na quarta ou na própria sexta-feira mesmo, se tiver necessidade, já ficam depois do atendimento ao público aqui para a gente, né, esse trabalho de desobsessão, esclarecimento, a gente conversa, que explica tudo, como é que funciona, né, essa comunicação e por que a gente gerou aquelas obsessões. Então é um trabalho muito, muito especial também. Nesse dia também peço que tragam as crianças, porque durante o trabalho ali às 19 horas até às 20, elas vão ser atendidas ali na evangelização, né, que é tão importante, né, que as crianças sejam orientadas já desde cedo, porque com certeza que a gente está falando que tudo isso que a gente tem falado aqui é conhecimento, é entendimento. Imagina se isso chegar, né, mais cedo para nós, com certeza nós vamos caminhar com mais facilidade para o futuro. Então, traga essas crianças, que é caridade que está sendo feita para elas. Né. No sábado, então, nós temos também o estudo do ED, né, daí é com a nossa irmã Angélica, né, às 9h30, né? 9 horas. 9 horas, eu sempre confundo, sabe? Então, às 9 horas, né, também os irmãos que quiserem estudar, fica o convite. Esse ano já estamos encerrando agora, porque a gente vai fazer uma leve parada ali, mas já se apresente aí, o ano que entra já começa estudo de novo, né? No terceiro sábado de cada mês também, o trabalho das famílias, né, daí com a irmã Tânia, esses são às 15h30, né? Isso, terceiro sábado, 15h30. O trabalho importantíssimo, que inclusive a espiritualidade volta e meia na nossa mesa mediúnica nos reforça, né, nos pede que fale sobre esse atendimento às famílias, porque é aquele momento da gente chegar ali, muitos não têm conhecimento ainda, estão buscando a primeira vez, e aí conversando, naquela troca, né, aquela interação, um conta a sua história, o outro,
né, entende que também está acontecendo com ele, aí se abre conta dele, e a gente vai vendo que todos nós somos na mesma situação. Né? O que nos diferencia muitas vezes é justamente o conhecimento, que vai fazer eu saber lidar melhor com as situações, né? Entender por que acontece isso, por que acontece aquilo, eu não fugir de situações, né? Que eu fujo porque eu não entendo, e eu vou lá, eu vou de frente com elas e eu resolvo aquilo ali, e eu me sinto melhor, a minha vida evolui. Então é só assim, irmão, só através do conhecimento. E essa terceira sábado de cada mês, essa oportunidade, às 15h30 aqui com a irmã, né, a Tânia vai esclarecer bem. Então é um trabalho muito bonito, que vale a pena, fica o convite para todos os irmãos, famílias que participarem. Né? Nosso trabalho também no presídio, né? Exato. Uma vez ao mês que a gente vai lá, agora até quarta-feira que vem, agora já é o dia de novo, nós lá levar esse conhecimento, né, para os irmãos lá, que faz tanta diferença para nós, né, como um todo, né? E esses irmãos lá, às vezes a gente acaba até aprendendo muita coisa com ele, porque tem vários segmentos, né, vários credos lá, né, de todo tipo de religiões, e a troca fica muito, muito enriquecedora, né, porque a gente explica algumas coisas para eles que eles vê, que faz sentido, encaixa naquilo que eles já acreditam, já vê as coisas com uma consciência diferente. Eles também dizem para nós coisas que a gente não tinha percebido ainda, né? Em outros credos também a gente já começa a trabalhar isso também no nosso entendimento e também levar para outras pessoas. Então é uma troca maravilhosa que a gente tem a oportunidade de fazer sempre lá com esses irmãos, né? Levando essa luz, conhecimento, e também, como a gente sempre diz, né? Muito mais nós recebemos do que nós damos. Com né? certeza. Então é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. E frisando sempre, tudo de graça. Aqui não se tem taxa para nada na Casa Espírita. Chegou, tem o atendimento. Em relação ao presídio, Deus agora nos coloca mais, né, que estamos nas tratativas para em janeiro trabalharmos com os atendentes, com os carcereiros, sobre então o Janeiro Branco, que é o trabalho sobre a saúde mental. Então, é para ver que a gente está no caminho, porque Deus aí está aumentando a nossa obra. Então, nós temos que dar conta de tudo isso. Mais um motivo para que a gente estude, para poder expor o que nos leva a essa deficiência, esses problemas de saúde mental, que nada mais é do que afastamento de Deus. Simplesmente isso. E precisamos ter em mente que aqui a gente fala em desobsessão. Claro que nós temos aí inimigos ferrenhos muitas vezes, mas a grande maioria das vezes esses irmãozinhos são convidados nossos. Convidados. A gente chama eles para junto de nós por causa das nossas atitudes. Conforme, né? Sim, nós estamos imersos aí, nos acotovelando com esses irmãos. Então, aqueles que vão se aproximar de nós, é escolha nossa. Então, eu escolho o grupo de cima, para me ajudar e me fortalecer cada vez mais. Ou eu fico ali meio quietinho, nenhuma nem outra, ou eu vou então me unir àquele grupo mais atrasado, aquele grupo que está aí passeando sobre a Terra, né, com aquelas energias densas e pesadas, e conforme eu ajo, conforme eu penso, conforme as minhas ações, eu convido então esses irmãozinhos a me acompanhar. E aí eles vão se chegar, muitas vezes se sentindo confortáveis, porque aquela energia baixa e densa que eu busquei, vibra na mesma frequência que eles, atrai, né? O irmão, ele fica tranquilinho, como eles nos dizem muitas vezes, eu não estou ali para fazer mal, eu só estou aproveitando a energia. Só que, para ele aproveitar aquela energia, o cansaço dele, o sofrimento dele, a amargura dele, tudo o que pesa nele Está no meu campo. vai estar no meu campo e eu vou pesar. Aí as coisas começam a não dar certo, porque não é o olho de ninguém, de coisa nenhuma. É eu que atraí. Então, meus irmãos, Conhecimento é isso liberta, que a né? gente faz aqui. Então a gente convida os irmãos. Aqueles irmãos que não conhecem a casa, que não conhecem, venham conhecer. Adentrem a nossa casa. Venham estudar conosco. Tem vários dias de estudo aí. Então, nós mesmos podemos nos livrar da maioria das energias ruins que estão em nosso entorno.
quer dizer, eu mesmo me curo depois que eu aprender a transitar no meio de tudo isso e procurando, na maioria do dia, vibrar numa energia boa. É só isso que Eu nós só temos preciso que fazer. entender os mecanismos, né? Só. Entender como é que as coisas funcionam, eu vou trabalhar ali dentro tem que fazer, da Sim. maneira que tem que proceder e as coisas vão fluir, né? Até porque, como se diz hoje, os obsessores nem têm muito trabalho. Eles só ficam ali de braço cruzado e nós vamos metendo os pés pelas mãos e nós vamos atraindo todas essas energias que vão deixando a gente cansado, mal influenciado. Por desconhecimento Por das desconhecimento coisas. E chega aqui acusando, aí eu estou com um obsessor que não me deixa. Claro que ele não deixa, eu estou dando alimento para ele, mesmo com um cachorrinho de rua. Tu deu um pão para o cachorrinho de rua e não sai mais do portão. Então nós, com as nossas energias, nós atraímos ou os de cima, ou aqueles... E as pessoas se assustam quando a gente fala isso, né? Aconteceu esses dias comigo. Mas não precisa, não tem nada de assustador, né? Não. É só conhecer os mecanismos, né? E a gente, da maneira que a gente conectou, desconecta, né? Sim, é simples muito assim. Simples, muito simples. Sair de tudo isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. À vontade. É só seguir aquilo que a doutrina nos ensina. Muito bem. Cerramos, então? Cerramos, então. Então tá, meus irmãos. Cerramos mais um Evangelho Lar. Tenho certeza que muita coisa daqui vai ser proveitosa, porque para nós também vai ser, né? A gente sempre enriquece cada vez que a gente está aqui. A troca é muito grande, né? As energias, sai daqui, sempre falo, sai daqui, aquela sensação, né, de dever cumprido, é indescritível, né? A paz que a gente leva, isso se deve a essa conexão, né, com vocês, com nós. Então, que perseveramos nessa energia, né, todas as quinta-feiras, convidando mais irmãos a participarem com nós. Só posso desejar a todos, então, um ótimo final de semana, né? Que fiquem todos nessa vibração de energia, de paz, de tranquilidade, e procurando, né, pôr em prática, que a gente sempre fala, né, que o mais difícil, o conhecimento é primordial, né? Mas a gente conhecer e a gente não conseguir praticar, vale alguma coisa, mas muito pouco, né? Porque a prática que é o que vai realmente fazer toda a diferença na vida da gente. Então vamos... Né? A gente sempre fala que ninguém vai conseguir de uma hora para outra, e é verdade, né? Que a gente não vai virar santo de um dia para o outro, né? A gente vai começar a entender as coisas e vai começar a trabalhar. Né? E Deus nem espera que a gente dê saltos, né? Então tá tudo perfeito, irmão. Ótimo final de semana, fiquem todos com Deus. Então, meus irmãos, um último recadinho, que nós, sábado, temos eleição na casa. Então, aquele irmão que nos ouve, que é associado, está convidado, a partir das 9 horas, vir votar. Estamos aí, eu e o Ivan, assumindo esse compromisso, querendo levar adiante esse trabalho iniciado lá há mais de 90 anos por o irmão Teodoro Ferreira. Então, nós estamos aí nos habilitando a carregar esse fardo, porque é muita gente que passou antes de nós, então é com muita responsabilidade que a gente quer assumir esse compromisso. E nesse momento de transição que nós estamos vivendo, né, a importância da Casa Espírita estar atenta, forte, né, buscando, né, o papel que ela tem cada vez mais forte, né? Então contamos com a presença de todo associado e vamos agradecendo a espiritualidade por essa live de hoje, esse momento, toda essa intuição, toda essa instrução que eles nos deram antes que aqui nós chegássemos, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.